Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Maravilha, satisfação estar com os irmãos aqui na igreja sede, juntamente com o evangelista irmão Joabe, que fez o convite. Deus abençoe. Muito obrigado. Me sinto feliz em estar com os irmãos aqui. E é uma bênção de Deus. Todos os obreiros, o evangelista irmão Marquinho, Marcos Antônio, foi meu obreiro ali, uma bênção, lá no Jaqueline. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos trazer uma palavra nessa noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia. Abra comigo na Epístola Universal do apóstolo Judas. Antes de Apocalipse, fica. Você vai achar Judas. Não possui capítulo, somente versículos. Nós vamos ler alguns versículos aqui para falarmos alguma coisa da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. A presença de Deus é real neste lugar. Louvado seja Deus. Prazer rever, né, o pastor Jailson, né? Uma benção. Irmã Josiane, são bênção de Deus. Sempre que a gente se lembra deles, a gente ora por eles, porque estão aí fazendo a obra do Senhor. A palavra de Deus diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem de dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Tome assento. Louvado seja Deus. Eu estava ali pensando, meditando, uma benção o culto, né? O conjunto ali abençoado, né? Irmão Ariel, os irmãos ali. A presença de Deus muito real aqui no nosso meio, nesse lugar, nessa noite. Quem pôde desfrutar dessa glória, dessa presença, já está cheio de alegria, não está? Cheio de alegria de Deus, da presença de Deus. É muito maravilhoso ouvir o conjunto, os irmãos aqui. E eu estava meditando quanto privilégio nós temos em ser participantes dessa salvação, desta graça oferecida pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E estamos aqui, né, todos aí praticamente saudáveis, louvando a Deus, buscando a Deus. Hoje eu estive ali no hospital, fazendo uma visita ao meu sogro, e tem muitas outras necessidades ali, irmãos. E as pessoas ali já pediram para nós orar por eles. E cada situação assim que não tem condições de eles estar aqui na igreja. E eu fiquei pensando, hoje nós estamos aqui, louvando a Deus. Eles estão lá, pensando talvez que nem vão sair de lá, dependendo da situação onde eles estão, no momento que eles estão vivendo. Mas o Senhor, Ele deu uma oportunidade para nós estar aqui e ouvir a palavra dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não sou aquele pregador, quem sabe vocês queiram ouvir, de repente é por isso que eu não saio muito assim, né? Mas eu quero trazer aqui uma palavra de Deus para a igreja. Para a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. A igreja que será arrebatada, a igreja que será transportada aos céus pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Falando aqui do apóstolo Judas,
como está aqui na epístola, o apóstolo Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Este homem também era meio irmão de Jesus, porque Tiago também era meio irmão de Jesus por parte de mãe. Mas ele se transporta e fala que ele é servo de Jesus Cristo. Ele podia muito bem pegar e se engrandecer dizendo, eu sou irmão de Jesus, né? Mas ele diz, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, né? E irmão de Tiago. Para que eles conhecessem, Tiago era o presidente da igreja em Jerusalém, estava ali fazendo também a obra. E nós vimos aqui Judas escrevendo uma epístola urgente, uma epístola universal, que vale para todas as eras, todas as épocas e todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Ele começa a escrever essa epístola com uma intenção de falar a respeito da salvação. Ele começa com esta intenção de falar a respeito da salvação comum. Louvado seja o nome do Senhor. E nós percebemos isso na escrita dele. No versículo 3, quando nós ouvimos a palavra de Deus aqui, ele diz, amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, vírgula, diz ali, né? Vírgula, da comum salvação. E era tão importante, quem sabe, ele falar agora dos benefícios que a salvação traz para o ser humano. Quando participamos dessa salvação em comunhão com Jesus Cristo, recebemos o perdão dos pecados, recebemos paz no coração. Essa paz não tem preço, irmão. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, e Jesus Cristo vem morar dentro de nós através do seu Espírito Santo, esta paz, ela reina dentro do nosso coração. Podemos estar em tribulação, podemos passar por adversidades, mas o crente verdadeiro tem paz, e passa por paz, tranquilamente. Aleluia. Pode passar por desânimo, alguma dificuldade ali, mas ele não desiste porque no seu coração tem paz. Então Judas poderia muito bem falar sobre este assunto, poderia muito bem tratar sobre esta questão da salvação. Aliás, como está a tua salvação? Como está esta coroa que o Senhor colocou em tuas mãos, a salvação? Você está cultivando ela? Você está cultivando a salvação para o arrebatamento da igreja? Ou nós estamos dando outras prioridades na questão da salvação? Ou na questão da nossa vida particular? Como está a tua salvação? Louvado seja Deus. Parece que então Judas, ele é movido ou tocado, parece não, é verdade isso. Movido ou tocado por Deus, para não escrever sobre a salvação, mas para escrever algo para batalhar pela fé. Quem sabe ele observou os irmãos que já haviam aceitado a Cristo, já haviam aceitado Jesus, estavam caminhando, mas naquela situação, naquele momento, eles estavam enfrentando algumas dificuldades. E essa dificuldade era em relação aos ensinamentos de Cristo. Essa dificuldade era uma perseguição teológica em cima dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, ele escreve dizendo, olha, eu tive por necessidade escrever-vos para quê, irmão? Para batalhar pela fé, que uma vez por todas foi dada aos santos. Então, nós entendemos que estamos em uma batalha. Todos que somos crentes e acreditamos em Deus, nós entendemos que participamos de uma batalha. E esta batalha é pela fé. Há um envolvimento muito grande nesse momento, na área espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz, lá no tempo de Judas, que se introduziram muitas pessoas com pensamentos diferentes e transtornando o evangelho de Cristo, denegrindo até mesmo a imagem do Senhor Jesus Cristo e trazendo então, aleluia, confusão na mente daqueles que já haviam aceitado a Cristo. Por isso Judas escreve esta carta, dizendo, olha, vocês devem batalhar pela fé
que uma vez foi dada aos santos. E esta fé única foi anunciada através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus, é única, não existe outra. Esta fé, no que diz respeito à salvação, ela é única, já foi anunciada e nós entendemos elas. Mas existem muitos por aí que ainda pregam de outras formas ou de outras maneiras, transportando o povo para uma outra realidade. Louvado seja Deus. E eu comecei a ler essa epístola, já faz alguns dias ou meses que esta mensagem está no meu coração, e eu comecei a ler, e por isso eu li o versículo 11. Louvado seja Deus. O versículo 11. Ai deles. Esse ai deles soa em tom de julgamento, parece. Ai deles. Deles quem? Desses que transtornam o Evangelho de Cristo. Que põem tropeço para os filhos de Deus. Que distorcem a visão a respeito da salvação em Cristo Jesus. Ai deles. Aleluia. Irmão, quando eu prego, ou quando eu falo, claro, recai sobre nós uma responsabilidade tamanha. E eu gostaria de pregar outra mensagem, outra palavra. Falei até para o Marquinhos. Marquinhos, ó, tem tanto pregador aqui, por que o Joab me convidou, né? Tanta gente boa aí que prega, que fala, que é usado por Deus. E às vezes eu fico assim pensando, por quê, né? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Caim aqui vai representar um grupo de pessoas que está até mesmo dentro da igreja. Caim aqui vai representar um grupo de pessoas que na verdade pensa que a salvação é adquirida somente pelas obras, ou por muito fazer já está garantida a sua salvação. Nós sabemos o que aconteceu com Caim. Com o ódio que entrou dentro do seu coração, ele mata o seu irmão. Olha só a que ponto chegou Caim. O seu irmão oferece uma oferta a Deus, uma oferta cruenta no Antigo Testamento. Deus recebe a oferta. Caim também oferece, mas dos vegetais, Deus não recebe a oferta, mas não por causa da oferta e nem da qualidade dela. Foi por causa da qualidade do ofertante. Então, tem um grupo de pessoas por aí que acham que por muito fazer já estão garantindo a sua salvação. Mas não é desta maneira. A salvação é pela graça de Deus. Aleluia. E isso me vem à mente porque lá em Efésios, a passagem maravilhosa que fala ali sobre a salvação e ilustrando que nós éramos como mortos, estávamos como mortos, e agora Deus, Ele intervém como se nos ressuscitasse com Cristo. A palavra, acho que é o versículo 5, mas Deus, pela sua misericórdia, nos ressuscitou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Caim representa esse grupo de pessoas que ainda não experimentaram a salvação em Cristo, mas acham que por muito fazer, por muito praticar, estão garantindo algo no céu. Estão se enganando a si mesmos. Nós estamos falando aqui a uma igreja sábia, a uma igreja que entende. Louvado seja Deus. E muitas vezes esse grupo de pessoas, irmão Ariel, os irmãos
que estão aqui, eles até mesmo dificultam aqueles que estão na carreira proposta pelo Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes estão dentro ou no meio de nós e ainda perturbam aqueles que estão ainda tentando chegar até a salvação. Por isso, aqui está dizendo, ai deles. Ai deles. Louvado seja Deus. Quando nós falamos de salvação, irmão, é um livramento tão tremendo que nós recebemos da parte de Deus. Jesus Cristo, com sua morte vicária, em nosso lugar, nos substituiu na cruz do Calvário. Pela graça sois salvos. Então, quando eu falo de salvação aqui, nós estamos falando de uma experiência muito grande e importante na vida de cada um de nós. Por isso, nós devemos batalhar pela fé que nos foi dada. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não é o meu tempo de fé ou o meu tempo de carreira cristã que vai me salvar. Não é. Eu estava ali ainda sentado e a irmã falou nos 17 anos de casado e eu e a minha esposa estamos aí também. Assim, foi bem naquele tempo ali, né, que eles se uniram ali, o Jailson já fazia missão. E eu fiquei pensando, poxa, já faz quase 21 anos que eu estou na igreja. E não é o meu tempo de carreira cristã, de caminhada na igreja, que vai me garantir a salvação. Eu não posso pertencer a esse grupo de Caim que pensa dessa maneira. Mas é a minha devoção sincera ao Senhor Jesus Cristo, o meu coração arrependido todo dia e a minha atitude diante do Senhor. Isso eu sei que o Senhor vai receber. Quando eu me ponho diante do Senhor, digo, Senhor, eu não sei, mas Tu sabe. Eu não posso, mas Tu pode. Oh, aleluia. Eu sou fraco, Senhor, mas Tu és forte. Quando reconhecemos as nossas debilidades, as nossas fraquezas e limitações, aí sim o Senhor intervém na nossa vida e nos levanta com mão forte. Mas quando nos achamos que podemos alguma coisa, ou que podemos passar por cima do irmão, ou da irmã, no círculo de oração, ou algum tipo de departamento, aí complica. Não vou fazer como aquele fariseu, aleluia, junto com aquele publicano. Senhor, eu dou dízimo, jejuo 2 vezes por semana, não sou como esse publicano pecador. Olha a oração do fariseu. E o publicano, como é que foi a oração dele? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus faz a pergunta, quem desceu justificado? O publicano ou o fariseu? Então, Caim aqui, podemos dizer que ele representa uma classe, um grupo de pessoas, que pensa que por muito fazer, muito falar, ou que tem alguma posição, alguns cargos, pode ser salvo por isso. Jamais. Você está enganado. Ai deles, porque entraram no caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Santo é o Senhor. Se fôssemos falar de Balaão, Balaão foi um profeta. E ele era um profeta de Deus. Ele só falava coisas que o Senhor autorizava. Se você ler as passagens que falam sobre Balaão, você vai ver isso. Ele foi um homem que ele confiava no Senhor e ele orava a Deus para buscar uma direção. E ele representa aqui um grupo mais restrito, vamos dizer assim.
grupo mais restrito. Como fala de profeta, vamos dizer o grupo dos pregadores, obreiros, ou coisa semelhante assim, de lideranças. Eu não posso deixar de falar, irmão. Aleluia. Um profeta de Deus, que falava somente o que era autorizado por Deus. Quando Balaque conversava com ele, tu tem que amaldiçoar o povo. Eles são meu inimigo. Então, peraí, vamos sacrificar aqui. Vamos sacrificar ao Senhor. E você fica aqui, no lugar do sacrifício. Eu vou descer um pouco mais ali. E vou ver se Deus fala comigo. Se Deus falar comigo, eu venho aqui e te transmito o recado. Balaão vai até o seu lugar, Deus fala com ele, e ele sobe com a mensagem. Balaque, o negócio é o seguinte, esse povo aí é a menina dos olhos de Deus. Eles são um povo abençoado. E eu não posso falar além daquilo que Deus me manda falar. Só que tanto insistir, o profeta Balaão hoje não é conhecido como um grande profeta na Bíblia Sagrada só por causa do prêmio que foi oferecido, do suborno. Como ele não conseguiu amaldiçoar o povo, ele ensina então Balaque a lançar tropeço para o povo. E Balaque faz isso. Ele lança as mulheres moabitas, e ele lança os ídolos, e o povo cai, irmão. O povo de Israel começa a cair. Tanto é que Balaão, ele é agora citado também em Apocalipse, ali nas igrejas. 2 Pedro também cita ele como um que foi levado, aleluia, pelo prêmio, pelo dinheiro, pela oferta. E quantos hoje por aí fazem do seu ministério, aleluia, como se fosse um ofício, como se fosse um trabalho secular. Ministério não é trabalho secular, não é empresa, irmão. Não somos fichados numa empresa terrena. Louvado seja o nome do Senhor. E eu já falei aqui numa outra oportunidade, que Deus tem misericórdia. Aleluia. Cada um tem a sua vocação no reino de Deus. E esta vocação não é dada pelo homem, e sim por Deus. Quando o homem intervém por causa de alguma coisa, algo vai perecer na obra. Eu li aquele tema ali. Muito lindo, irmão Joab. Muito lindo. É o tema de 2018, é? Crescendo e sendo edificado em Cristo. Gosto muito disso. Gosto muito disso. Muitas vezes perdemos o foco e priorizamos outras coisas que estão mais perto de nós. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que priorizamos o reino dos céus. Não é isso que Deus quer de nós. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Um dia você é crente, outro dia você já não é mais crente porque foi comprado. Imagine só. Foi comprado. Jesus amado. Falar mal de Jesus? Não. Falar mal da igreja? Não, irmão. Não seja comprado pelo inimigo. Não seja comprado por Balaque, para lançar tropeço na vida do teu irmão, da tua irmã.
Estou abrindo um pouquinho aqui o leque, né? Porque essa parte é um pouquinho restrita, mas estou abrindo o leque para todos nós essa mensagem. Todos nós. E pereceram na contradição de Corá ou Coré, em outras traduções da Bíblia Sagrada. A contradição de Coré. Aqui fala de um grupo um pouquinho maior. Aqui fala de um grupo um pouco maior. Aleluia. Um grupo rebelde. Um grupo que, aleluia, olhava para o pastor e queria ser o pastor. Olhava para os obreiros e não, eu quero estar lá no lugar do irmão Silvio. Quero estar lá no lugar do irmão Fabrício. Esse grupo é o grupo dos rebeldes. Corá, Datã e Abirão. Eles se reuniram para isso. Para ir em confronto com Moisés e Arão, o sacerdote. Isso representa um grupo até mesmo dentro da igreja. E existe isso, irmão, infelizmente. Infelizmente existe. Pessoas que se contradizem com a liderança ou com aquilo que está sendo feito. E muitas vezes dividem a igreja, dividem o ministério. Ai deles. Ai deles. Nós vimos aqui que esse ai soa em tom de julgamento. Corá, ou Coré, Datã e Abirão se reuniram e reuniram mais 250, vamos dizer ali, sacerdotes. Moisés disse, olha, vocês devem descer aqui comigo, nós vamos fazer uma reunião para conversar. Ninguém vai junto contigo, Moisés. Dos nossos que estamos aqui, ninguém vai junto. Moisés ainda queria conversar, né? Queria dar uma acertada ali na situação. Né? Queria dar uma acertada na situação, mas eles não cederam. Então Moisés disse, então tá, amanhã de manhã nós vamos sacrificar. Deus vai responder e vai dizer quem deve ser o líder do povo ou não. Mas eles, indo de contra Moisés, indo de contra Arão, Moisés desce em determinado tempo para orar a Deus. E Deus fala com Moisés. Moisés, manda o povo que está com eles se afastar deles. Os que se afastarem ainda vão se salvar, porque hoje eu vou matar todos eles. Olha só. Moisés ora a Deus, fala com Deus, né? E é bom o homem ter comunhão com Deus, né? Numa situação dessa, é muito bom nós termos comunhão com Deus. Uma situação de rebeldia, de rebelião, alguém se levantando contra, é muito bom nós ter a direção de Deus. E o Senhor fala com Moisés, Moisés fala com o Senhor, e Moisés fala dessa forma: Senhor, se Tu está conosco, estou fazendo aqui minhas palavras, Tu és Deus entre nós, abra a terra e engula esses homens que estão se rebeliando contra nós. E sabe o que aconteceu? A terra abriu a sua boca, se abriu a terra onde eles estavam, e eles foram engolidos, vamos dizer assim, sepultados vivos, e a terra se fechou. Foi muitas pessoas mortas naquele dia no deserto. Muitas, porque se rebeliaram não contra Moisés pessoalmente, não contra Arão pessoalmente, mas contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Essa rebeldia, esse pecado, irmão, é complicado. Saulo, que estava ameaçando a igreja, ele também passou por uma situação difícil.
Antes de se converter a Cristo, nós sabemos a história, irmão. Ele estava perseguindo os cristãos e prendendo cada um deles. E quando ele se depara no caminho de Damasco com o resplendor do céu e ele cai por terra, fica cego e ele diz: quem és, Senhor? Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E quem que Paulo estava perseguindo? A igreja. A igreja. Então, quando nos levantamos contra algumas situações, ou se alguém se levantar em alguma situação contra a igreja, contra o ministério, eu não vejo nada de errado. Vamos colocar aqui nessa atualidade, não vejo nada de errado em administração nenhuma, muito menos na liderança espiritual. Mas pode ter certeza, o Senhor, Ele é juiz, Ele é justo, Ele é justo, Ele é justo, Ele é juiz e Ele é justo. Pereceram na contradição de Coré, esse grupo que se levantou, se rebeliou contra Moisés, contra o sacerdote, querendo tomar posição, querendo tomar liderança do povo. Olha, Moisés, vocês tirou nós lá de uma terra boa, vocês tiraram nós lá do Egito, lá era bom. O Egito representa o mundo. Aí eu pergunto para você que está dentro da igreja: o mundo é bom? O rebelde vai dizer que sim. A pessoa que se contradiz, ela vai dizer que sim, que é bom. Mas as coisas de Deus, que pertencem a Deus, não é bom. Louvado seja Deus. Nós observando essa passagem bíblica, e observando Deus falando através de Judas nesses escritos, poderíamos falar mais coisas aqui. Nós vimos que houve um julgamento para cada um deles. Caim foi marcado pelo seu pecado. Absalão, ou Balaão, foi morto, caiu a espada. Coré e toda a sua família foi tragado pela terra, foram sepultados vivos. Eu penso que esses três que são citados aqui, são os três da Bíblia Sagrada que foram os mais rebeldes, mais desviados, fora do propósito de Deus. De todos os outros personagens, esses nos traz uma lição tremenda, para que nós não caiamos na mesma situação. Por que eu falo isso, irmão? Eu sei que essa palavra ela não vai me trazer nenhum tipo de ibope, alguma coisa assim parecida, né? Que eu venha ficar conhecido, olha lá o irmão Fabrício e tal, né? Não vai. Por que eu falo isso? Primeiro, porque eu amo a igreja do Senhor. E eu sei que Jesus Cristo vai buscar uma igreja, ou vem buscar uma igreja que ela é santa, que é lavada e santificada no seu sangue. Então uma palavra como essa vai fazer nós refletir, vai fazer nós pensar a nossa situação dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Você já leu aquele versículo ali ou não? Ou só viu o cartaz que é azul e branco? É bonito o cartaz, mas o versículo ali está falando o quê? Todo o corpo deve ser bem ajustado. Não é assim? Bem ajustado. E unido pelo auxílio das juntas, falando sobre o nosso corpo, fazendo uma alegoria ali, uma comparação com o corpo humano, não é verdade? Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual é a minha função no corpo? Se eu faço parte do corpo, eu não posso ser o grupo de Caim.
Se eu faço parte do corpo, eu não posso ser o grupo aqui do profeta ou Balaão, que não é mais conhecido como o grande profeta, né? Mas se eu faço parte do corpo, eu não posso ser rebelde como Corá. Eu tenho que unir, eu tenho que ajudar, eu tenho que orar um pelos outros, eu tenho que amar uns aos outros. É isso que Jesus faz e nos ensina. Este é o caminho da igreja. Mas a igreja muitas vezes perde o foco. E por perder o foco vai esfriando a fé. E esfriando a fé, irmão, vai complicando um pouco mais. Então, por isso Judas escreveu esta carta. Claro que no tempo que ele escreveu, estava tendo uma perseguição muito grande a respeito do caminho, da palavra de Deus. Era uma perseguição muito grande. Hoje nós temos várias igrejas, vamos dizer assim, várias denominações de igrejas por aí afora. Nós temos várias denominações. E cada um para um gosto diferente. Mas veja, qual é aquela que prega a verdade? Qual é aquela que te conduz ao céu? Aquela que te ensina, claro, quem conduz ao céu é o Espírito Santo, é Jesus. Mas aquela que traz a verdadeira palavra, a genuína. Porque muitos por aí estão se contradizendo. Estão caindo, estão ficando para trás. Ai deles, por fazer tropeçar o rebanho do Senhor. Ai deles. Então nós vimos aqui que Judas escreve isso para que nós viemos batalhar pela fé. E depois, nos versículos finais aqui, diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Veja só, irmão, o versículo 20. Orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos. No que, irmão? No amor de Deus. Por isso que eu perguntei, né, no início, como está a tua salvação? Você está regando a tua salvação, fazendo com que ela seja edificada cada dia mais, né, aumentando ela cada dia mais? Essa esperança, porque muitas vezes a esperança fica ofuscada, irmão. Conservai a vós mesmos, esperando na misericórdia de Deus, ou na misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tem gente esperando aqui Jesus? Tem? Tem alguém esperando Jesus aqui? Oh, tem bastante. Tem alguém esperando Jesus aqui, irmão? Jesus está voltando. E não vai demorar. Logo, logo, o céu vai se abrir e nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Esperando ao Senhor Jesus Cristo. E diz aqui o versículo, olha só o que Judas ensina: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Pessoas que estão duvidosas em relação à sua salvação, em relação às coisas que cercam ele, em relação à igreja, apiedando-vos de alguns, ajudando as pessoas. Essa é a missão, a nossa missão. Então nós devemos fortalecer a nossa fé através disso. E salvai-vos alguns, arrebatando-os do fogo. Tende misericórdia deles com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos ficar em pé? Louvado seja o nome do Senhor. Já vou passar ao evangelista Joabe. O versículo 24 diz: depois de toda esta exortação, depois de toda esta palavra que Judas falou, que Judas declara, aleluia, explicando, exemplificando, mostrando, irmão, que nem os anjos que deixaram a sua habitação, Deus poupou eles agora estão em trevas, no abismo, esperando o dia do julgamento. Os próprios anjos que se rebelaram. Está escrito aqui em Judas, se você for ler, você vai ver. Depois de todo esse ensinamento, Judas fala assim, ó: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade
domínio e poder, antes de todos os séculos, desde agora e para sempre. Amém. Ele é poderoso para te guardar, irmão. Ele é poderoso para te guardar de tropeçar e te apresentar irrepreensível diante da sua glória. Ele é o único Deus. Por isso que eu não posso nada, eu não sou nada, aleluia, com as minhas forças ou com aquilo que eu pretendo ou penso em fazer, não posso nada. Mas se eu me colocar diante do Senhor, aleluia, demonstrando a Ele a minha fragilidade, oh aleluia, mostrando a Ele que eu dependo inteiramente dEle, Ele é poderoso para me guardar para aquele dia. Amém, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Guardem essa palavra, continuem firmes na presença de Deus, porque brevemente nós vamos estar se abraçando lá no céu, aleluia, junto com o Senhor Jesus Cristo. Logo, logo tudo vai passar aqui, irmão, e nós já estaremos com o Senhor na glória. Deus abençoe em todos em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração então nesse momento. Não sei se alguém quer vir à frente do altar, receber uma oração, mediante a palavra que foi pregada, aleluia, oh aleluia. Se alguém quiser vir, pode vir. Louvado seja Deus. Se alguém quiser vir, pode vir, irmão. Aleluia. Não fique com vergonha. Aleluia. Eu careço das orações aqui hoje também, irmão. Eu careço das orações aqui hoje também. Aleluia. Eu não sei se aqui nessa noite tem alguém que não é evangélico, que não pertence a nenhuma denominação. Se de repente hoje você quiser tomar uma decisão por Cristo e aceitá-lo como suficiente Salvador e Senhor da sua vida, tem a oportunidade também. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente fazer parte deste corpo, desse corpo bem ajustado. Aleluia, louvado seja Deus. Vem à frente. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero reconstruir. Espírito Santo, vou regressar ao caminho, ouvir as primeiras obras, Senhor. é verdade. Nós precisamos refletir. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oh, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Quem sabe você quer fazer um novo concerto com o Senhor nessa noite? Vem à frente, irmão. Aleluia. Não perca a oportunidade. Aleluia. Deus quer, aleluia, abençoar a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar então nesse momento. São esses que estão aqui à frente. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Que o Senhor continue abençoando esta amada igreja. Aleluia. A cada um, a cada coração, a cada vida e a cada família. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença e diante da Tua graça, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, conforme o Senhor tem colocado no meu coração, ó Pai. Seja feita a Tua vontade nesta noite, Senhor. Aleluia. A manifestação da Tua graça e do Teu Espírito Santo em cada coração, compungindo, convencendo, ó Deus querido, fazendo uma grande obra em cada coração, em cada família. Ó Deus querido, vai abençoando, continua com Tuas mãos estendidas sobre este povo, sobre a Tua igreja, Senhor, guardando, Senhor, de tropeçar,
ó Deus maravilhoso, abençoando cada família, cada vida, Senhor, abençoando cada lar, ó Deus, numa continuação desta semana, Pai Celestial, um dia maravilhoso para amanhã e no restante da semana. O Senhor é fiel, o Senhor é quem guarda a sua igreja. Continua abençoando grandemente, Pai, a todos aqueles que com propósito de coração estão diante da tua presença e com o coração quebrantado se voltaram a Ti nesta noite. Senhor, usa cada um, Senhor, segundo o Teu propósito, segundo a função de cada um. Pai, ajuda, Pai, e ajusta a Tua igreja segundo a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor.